Quantas vezes você acorda já com o coração apertado? Antes mesmo de levantar da cama, a mente começa a correr, lembrando das contas, dos problemas, das responsabilidades. A aflição se torna a primeira visita da manhã, como se ela estivesse esperando na porta do quarto. E quando isso acontece, é fácil sentir-se vencido antes mesmo de começar o dia. Mas existe um outro caminho. Você pode escolher viver o dia de forma diferente. Pode escolher ter paz. E essa paz não vem porque os problemas sumiram, mas porque você entregou o seu dia a Deus. A primeira decisão do dia não precisa ser olhar para a preocupação, pode ser olhar para o alto e crer de todo o coração que seu Pai Celestial está no controle de tudo. Amanhã é um presente, é o recomeço que Deus dá todos os dias. E você pode escolher como usá-la, com o peso da ansiedade ou com a leveza da confiança. A cada amanhecer, você tem duas opções diante de si: carregar o fardo sozinho ou colocar esse fardo nas mãos do Pai. A aflição é como uma sombra. Quanto mais você olha para ela, maior ela parece. Mas quando você escolhe levantar os olhos, a luz de Deus dissipa essa escuridão. Não importa quão pesada tenha sido o seu dia anterior, amanhã sempre traz a chance de um novo começo. O que você decide fazer nos primeiros minutos define muito do seu dia. Se sua primeira ação for dar espaço à ansiedade, você já começará o dia cansado. Mas se seu primeiro estímulo for de oração, você começará fortalecido. Não é sobre ter respostas prontas, é sobre confiar que Deus guiará cada passo. Pense nisso. Cada manhã é como estar diante de uma estrada dupla. De um lado, a aflição. Um caminho estreito, cheio de pedras, que rouba energia. Do outro, a paz. Não porque não haja obstáculos, mas porque há direção, a presença, a força do alto. Qual estrada você quer seguir? A fé não é enxergar todo o caminho, mas ter coragem para dar o primeiro passo. Você não precisa saber como vai resolver tudo hoje. Só precisa confiar que Deus já está cuidando de cada detalhe. O que pesa sobre você não precisa ser carregado sozinho. Divida as suas aflições com o Pai Celestial. A Bíblia nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha mão direita fiel. Essa promessa é para o agora, para amanhã, para a sua vida. Entregar o dia a Deus é mais do que uma frase bonita. É um ato de libertação. É dizer, a aflição grita logo cedo, mas a paz fala mais alto quando você se volta para Deus. E essa paz não é frágil. Ela guarda, protege, sustenta. É como uma muralha invisível que envolve sua mente e seu coração. Você não precisa carregar nada sozinho. Você não precisa acordar já derrotado. Deus está presente desde o primeiro segundo do seu dia. E Ele é capaz de transformar a aflição em coragem, a ansiedade em esperança, o medo em confiança. A aflição gosta de se disfarçar de responsabilidade. Muitas vezes você acorda e pensa, eu preciso resolver tudo sozinho, eu tenho que dar conta de tudo. E esse pensamento, por mais que pareça nobre, é o que mais rouba sua paz. Porque a verdade é que você não foi chamado para carregar o mundo nas costas. Você foi chamado para caminhar confiando em Deus. O peso que você não suporta, Ele pode suportar. As batalhas que você não vence, Ele pode vencer. Pela manhã, sempre se lembre de que Deus é contigo. Quando a ansiedade aparece logo cedo, ela tenta te convencer de que o futuro depende apenas da sua força. Mas a fé te lembra que o futuro está nas mãos de Deus, e isso muda tudo. Você não precisa acordar com medo do que vai acontecer. Pode acordar com confiança de que, aconteça o que acontecer, Deus te ajudará. O coração aflito é como uma casa em chamas. Cada pensamento ansioso é uma faísca que aumenta o fogo, mas a oração é a água que apaga as chamas. Quando você entrega o dia a Deus, é como abrir as janelas dessa casa para que o vento da paz entre e leve embora a fumaça.
A cada manhã, você tem a chance de decidir. Será que vai começar o dia alimentando a ansiedade ou vai começar entregando cada detalhe a Deus? A escolha parece pequena, mas define o rumo de tudo. Talvez você acorde já com a mente acelerada, lembrando de dívidas, compromissos, conversas difíceis. Talvez sinta que a pressão é grande demais. Mas lembre-se, o medo não é dono da sua vida. Ele pode estar presente, mas não tem autoridade. A fé é maior. A confiança é maior. Deus é maior. A aflição é como um visitante indesejado. Ela não bate a porta com educação. Ela entra de repente sem pedir permissão. Às vezes, antes mesmo de você se levantar, ela já está sentada na beira da cama, sussurrando pensamentos de medo, dúvida e insegurança. Mas você tem autoridade para decidir quem vai ocupar o primeiro lugar na sua manhã: a voz da ansiedade ou a voz de Deus. A ansiedade tenta te convencer de que o dia já está perdido antes mesmo de começar. Ela pinta cenários catastróficos, aumenta os problemas e diminui as possibilidades. Mas a fé faz o oposto. Ela acende a esperança, amplia a visão, lembra que nada é impossível para Deus. Talvez você acorde com a mente cheia de perguntas. Será que vou conseguir? Será que vou suportar? Será que vou dar conta? Essas perguntas drenam sua energia. Mas quando você olha para cima e diz: Deus, este dia é teu, a resposta não vem em forma de explicação, mas em forma de paz. A vida sempre terá desafios. Você não pode controlar o que vai acontecer, mas pode escolher como vai começar. Se começar em aflição, qualquer pequeno problema se torna um gigante. Mas se começar em confiança, até mesmo as maiores dificuldades se tornam enfrentáveis. Pense em um barco em alto mar. Quando as ondas batem forte, a diferença entre afundar e flutuar está na âncora. A paz de Deus é essa âncora. Sem ela, a aflição te arrasta de um lado para o outro. Com ela, você permanece firme, mesmo quando as águas se agitam. Quando a mente desperta acelerada, respire fundo e lembre-se: o controle não está em suas mãos. E isso não é motivo de fraqueza, é motivo de descanso. Se você estivesse no controle de tudo, o peso seria insuportável. Mas como não está, você pode descansar em quem está. Não permita que a primeira voz do dia seja a da preocupação. Faça da primeira voz o louvor. Ainda deitado, agradeça. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Essa gratidão abre espaço para a paz. O coração aflito se acalma quando reconhece que Deus já está presente antes mesmo do sol nascer. Talvez você diga: mas eu não sinto essa paz. E eu te digo: a paz não começa como sentimento, começa como decisão. Você decide entregar e Deus começa a trabalhar. Você escolhe confiar e Ele começa a agir. A fé é um ato de coragem, não de comodidade. A escuridão não dura para sempre. Por mais longa que seja a noite, a manhã sempre chega. E cada manhã é um lembrete de que Deus ainda está escrevendo a história. A aflição pode tentar roubar a esperança, mas não pode apagar a promessa de que o amanhã pertence ao Senhor. Eu quero que você guarde isso. A aflição não precisa ser a primeira palavra da sua manhã. Você pode mudar o roteiro, pode abrir os olhos e declarar: hoje eu vou viver em paz, hoje eu vou caminhar com Deus. Essas palavras, ditas logo cedo, se tornam sementes de confiança que florescem ao longo do dia. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda nossos corações e mentes. Essa paz é como um escudo invisível. Os problemas podem vir, os medos podem se aproximar, mas há uma proteção que mantém sua mente firme e seu coração seguro. E aqui vai um convite prático. Na próxima vez que você acordar em aflição, não lute contra ela sozinho. Pare, respire e entregue. Diga em voz alta, mesmo que baixa: Senhor, eu coloco este dia em tuas mãos.
Faça isso até que se torne natural. Aos poucos, você vai perceber que a aflição perde espaço, porque a confiança ganhou prioridade. Agora, feche os olhos e faça essa declaração comigo. Eu não serei guiado pela aflição. Eu não deixarei que a ansiedade dite meu caminho. Eu escolho a paz de Deus. Eu entrego este dia a Ele. Eu confio que Ele está comigo. É verdade que os problemas não desaparecem porque você orou, mas algo dentro de você muda, e é essa mudança que faz a diferença. Quando você acorda aflito, mas escolhe confiar, a mente se acalma, o coração se fortalece, a alma respira. O Salmo 121 nos diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amanhã é justamente esse momento de levantar os olhos, de decidir a quem você vai recorrer. Se olhar apenas para os problemas, você começa derrotado. Mas se olhar para Deus, você começa vitorioso. Pense em quantas vezes você já saiu de casa com o coração pesado. O corpo caminha, mas a mente está longe, presa nas preocupações. E quantas vezes isso roubou sua alegria, sua disposição, sua capacidade de enxergar o bem ao redor. É isso que a aflição faz. Ela consome a energia antes mesmo de você começar a lutar. Mas existe outro jeito. Você pode sair de casa com paz. Você pode caminhar sabendo que não está sozinho. Você pode enfrentar cada desafio não com medo, mas com fé. E isso não depende do que você sente, depende da escolha que você faz logo cedo. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você começa a ver que não é apenas você contra o mundo. É você caminhando com Deus ao seu lado. E essa consciência traz paz. É possível viver assim. É possível começar cada dia leve, mesmo quando o mundo parece pesado. Mas isso não acontece sozinho. É uma prática, uma disciplina, um hábito espiritual. Você precisa escolher todos os dias. E aqui vai um desafio para você. Durante a próxima semana, antes de qualquer coisa, separe 1 minuto pela manhã. Apenas 1 minuto. Coloque sua mente em Deus. Entregue a Ele o que te aflige. Diga: Senhor, este dia não é meu, é teu. Faça isso e perceba como sua manhã se transforma. A aflição pode até tentar bater a porta, mas você não precisa deixar que ela entre. Você pode abrir espaço para a paz de Deus. E essa paz é mais forte, mais duradoura, mais real do que qualquer medo. Feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor, eu coloco diante de Ti cada aflição que me espera neste dia. Eu não quero viver preso ao medo, quero viver firmado na Tua paz. Guarda meu coração, guarda minha mente, guia meus passos. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça, a forma como você começa o dia define muito sobre como você vai terminá-lo. Se começar aflito, o cansaço vai ser ainda maior. Mas se começar entregue, a paz vai te acompanhar até o fim. A aflição é como uma tempestade que se forma de repente. O céu pode estar limpo, mas de uma hora para outra as nuvens se acumulam e o vento sopra forte. Assim também é com a mente. Em poucos segundos, pensamentos ansiosos se multiplicam e transformam o coração em um campo de batalha. Mas assim como existe abrigo contra a tempestade, existe refúgio contra a ansiedade. Esse abrigo é Deus. Quando você entrega o dia a Ele, está se colocando sob um teto que não desaba, sob paredes que não racham, sob uma proteção que não falha. A tempestade pode até rugir lá fora, mas dentro do abrigo há segurança. A ansiedade tenta convencer você de que tudo depende das suas mãos. Ela diz que, se você não controlar cada detalhe, tudo vai dar errado. Mas a verdade é que você nunca esteve no controle total. E isso não é motivo para desespero, é motivo para descanso. Se você não governa tudo, é porque existe alguém maior que governa. Pense em uma mochila pesada. Se você tentar carregar sozinho, o corpo se curva, os passos ficam lentos, a energia desaparece.
Mas quando você reparte esse peso, quando alguém mais forte ajuda a carregar, a jornada se torna possível. Assim é com Deus. Ele não te deixa caminhar curvado. Ele estende a mão e divide o peso. Muitos começam o dia já sobrecarregados, como se acordassem dentro de uma corrida sem fim. Mas a vida não precisa ser um fardo ininterrupto. A vida pode ser caminhada com ritmo, com respiro, com confiança. É por isso que começar o dia entregando tudo a Deus é tão essencial. Não é luxo espiritual, é necessidade vital. A aflição é como uma prisão invisível. As grades não estão no ferro, mas nos pensamentos. E cada vez que você alimenta o medo, é como se reforçasse essas grades. Mas quando você coloca o dia nas mãos de Deus, é como se a chave fosse girada e a porta se abrisse. Você sai da prisão da ansiedade e respira o ar fresco da liberdade. Talvez você acorde com lembranças dolorosas ou com a pressão de um futuro incerto. Talvez sinta que não há saída. Mas lembre-se, a esperança não é apenas para dias fáceis. Ela é a força que se levanta nos dias mais pesados. Amanhã, por mais escura que pareça, é sempre a prova de que a luz vence a noite. Olhe para o nascer do sol. Ele nunca deixa de aparecer, mesmo depois da noite mais longa. Assim também é a fidelidade de Deus, renovada a cada amanhecer. E quando você desperta e se rende a Ele, essa fidelidade se torna combustível para a sua caminhada. Não se trata de eliminar os problemas, mas de mudar a forma como você os enfrenta. Um coração aflito olha para o desafio e diz: "Eu não consigo." Um coração em paz olha para o mesmo desafio e diz: "Eu não estou sozinho." A diferença está na confiança. E aqui está uma verdade que precisa ser gravada. Você não é escravo da aflição. Ela pode até bater à porta, mas não tem o direito de morar dentro de você. A presença de Deus é maior, mais forte e mais duradoura. O amanhã ainda não chegou, mas o hoje está diante de você. O que vai fazer com ele? Vai gastar energia em preocupações que não pode resolver agora? Ou vai investir força em viver presente, passo a passo, com confiança? Lembre-se, a fé não é passividade. Ela não ignora os problemas, mas escolhe enfrentá-los com outra postura. E essa postura começa na manhã, quando você decide colocar Deus em primeiro lugar. Chegamos ao ponto mais importante desta reflexão. Você não precisa mais aceitar a aflição como parte inevitável das suas manhãs. Ela pode até tentar se aproximar, mas não tem autoridade para governar sua vida. Existe uma paz maior, existe uma força mais poderosa, e ela está disponível para você a cada amanhecer. A ansiedade quer ser dona dos seus primeiros pensamentos, mas você pode inverter isso. Você pode escolher que a primeira palavra seja fé, que o primeiro gesto seja entrega, que o primeiro suspiro seja confiança. Quando a aflição tenta entrar, você responde com esperança. Pense no dia de hoje como uma nova chance. Não importa como foram as manhãs anteriores. Não importa quantas vezes você se sentiu derrotado logo ao acordar. Hoje é diferente. Hoje você pode levantar-se leve, porque Deus já está cuidando de você. A vida sempre terá lutas, mas dentro de você pode existir paz. A paz não elimina os problemas, mas muda a maneira como você os encara. Ela te dá força para continuar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Ela te faz caminhar erguido, quando a aflição queria te ver curvado. E lembre-se, não é sobre nunca sentir medo ou nunca sentir ansiedade. É sobre não ser dominado por isso. Você é humano e a aflição vai tentar voltar muitas vezes. Mas você não precisa se render. Você tem um Deus que é maior. Talvez você tenha acordado hoje com lágrimas, mas vai deitar-se com gratidão. Talvez o dia tenha começado pesado, mas pode terminar leve. Tudo depende de como você decide reagir. A aflição é real, mas a paz de Deus é mais real ainda. E aqui está o desafio final. Amanhã, quando abrir os olhos, antes de qualquer outra coisa, faça apenas isso. Entregue o dia a Deus.
Não levante da cama sem antes dizer: Senhor, este dia é teu. E essa prática simples pode se tornar a chave de uma transformação profunda. Você não precisa de frases complicadas, não precisa de longos discursos. O que importa é a sinceridade do coração. A paz não vem de fórmulas, mas da entrega genuína. Agora eu quero conduzir você em uma oração final. Se puder, feche os olhos e abra o coração. Pai, eu sei que a aflição tenta me roubar logo cedo, mas eu escolho entregar o meu dia a Ti. Eu não quero carregar sozinho o peso das minhas preocupações. Eu te entrego cada detalhe, cada decisão, cada medo. Que a Tua paz governe minha mente desde o amanhecer. Que o Teu Espírito me fortaleça em cada passo. Eu rejeito a ansiedade que tenta dominar o meu coração. Eu declaro que não estou sozinho, porque Tu estás comigo. Hoje eu caminho em paz, porque meu dia está em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E agora, quero te convidar a dar um passo prático de fé, se inscrever no nosso canal para acessar, todo dia pela manhã, uma palavra de Deus para você e escrever nos comentários a frase: Eu sou maior que minha ansiedade. Declare isso com coragem, escreva como quem acredita e veja como essa afirmação começa a fortalecer sua mente e seu coração. Guarde essa verdade. Você não precisa acordar escravo da ansiedade. Pode acordar livre, leve e cheio da paz de Deus.